Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o uso de ponteiro em matrizes. Em uma matriz, os seus elementos estão alocados em espaços de memória com seus respectivos endereços. Por ter endereços, podemos aplicar ponteiros em matrizes diretamente a um elemento, ou seja, a seu endereço. Declaramos o ponteiro, temos aqui o tipo que nós escolhemos para declarar e o nome do ponteiro, antecedido do asterisco, que é o indicador de apontamento. Nós declaramos uma matriz, aqui eu escolhi uma matriz 3x3 de um certo tipo. Associamos o nome do ponteiro ao endereço de memória do elemento da matriz, utilizando o e-comercial. Em seguida, alocamos o valor por meio do ponteiro já associado ao endereço, que possui a variável ou elemento da matriz. Também há outra forma de aplicar o uso de ponteiros a matrizes, em sua totalidade, no caso, de forma semelhante ao esboço anterior. Declaramos o ponteiro, temos aqui um certo ponteiro que vai apontar para um espaço de memória que ocupará um certo tipo de variável. Nós declaramos a matriz, também aqui eu escolhi 3x3 de um certo tipo. Associamos o nome do ponteiro à matriz, em sua totalidade. Observe que não há o e-comercial. E como no vídeo anterior, com relação a vetores, automaticamente o ponteiro ele irá apontar para o primeiro elemento da matriz, para o endereço referente ao primeiro elemento da matriz. Alocamos valor por meio do ponteiro, inserindo após este as coordenadas da matriz. Aqui eu tenho o x12. Essas coordenadas que eu estou utilizando no ponteiro, eles são da matriz M, o elemento da segunda linha e terceira coluna. E observem que aqui eu dispenso o uso do apontador, ou seja, do asterisco, uma vez que eu fiz a associação diretamente com o nome do ponteiro à matriz como um todo. Agora vamos a uma atividade. Desenvolva um programa que gere uma matriz 10x10 com o uso de ponteiro. É um exercício simples. Existe um meio clássico para desenvolver um código para gerar uma matriz n por n. Nós declaramos as variáveis e em seguida montamos as iterações externas referentes às linhas da matriz. No laço dessa iteração externa, nós montamos as iterações internas referentes à coluna da matriz, e é a que ocorre com mais frequência. No laço da estrutura interna, nós geramos os elementos da matriz. Basicamente, é dessa forma que nós criamos uma matriz por meio de diversas linguagens de programação. Iniciando aqui o idle Gianni, primeiramente eu vou salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de point_matrix.c. Primeiro eu vou inserir as bibliotecas padrão, o include stdio.h, e a outra biblioteca é o include stdlib.h. Em seguida eu vou criar a função intMain. Eu vou desenvolver todo o meu código dentro dessa função principal. Aqui temos o par de chaves que conterá o código. Agora eu vou declarar todas as variáveis do meu código, e todas serão do tipo inteiros, pois vou trabalhar com uma matriz 10x10 de números inteiros. A primeira variável é a variável i, referente à contagem de linhas. Eu tenho a variável j, referente à contagem das colunas. Eu vou gerar uma variável do tipo ponteiro, p, e eu vou declarar uma matriz de 10 linhas e 10 colunas. Em seguida eu vou criar uma primeira estrutura de iterações. Essa aqui será a estrutura externa. Vou utilizar a instrução for para todas elas.
A externa eu vou tratar da contagem de linhas, será a variável i. Então, para i igual a 0 até um valor de i menor ou igual a 9, compasso i++, ou seja, i progredindo de 1 em 1 unidade, execute-se o laço dessa instrução. O laço da instrução i será uma outra estrutura de iterações, que é a estrutura interna, onde eu vou utilizar a instrução for para iterar os elementos das colunas da matriz, utilizando a variável j. J de 0 até j com valor menor ou igual a 9 e compasso j++, também progredindo de 1 em 1 unidades. Enquanto j atender esse intervalo, execute-se o laço referente a essa instrução for, a instrução mais interna. E é aqui que eu vou trabalhar com a geração do elemento. As iterações serão feitas e o elemento ele é gerado aqui. Primeiramente, eu vou utilizar uma associação do nome do ponteiro com o endereço referente ao espaço da matriz, que vai conter um certo valor. Ou seja, o meu ponteiro ele irá se associar ao endereço de um elemento da matriz i por j. Em seguida, eu faço a inserção de um valor por meio do ponteiro, onde o ponteiro ele apontará para um endereço que conterá um valor. Só que eu preciso ser um pouco rápido no desenvolvimento do valor. E para isso eu vou utilizar um método pseudo-aleatório. Ele não é muito eficiente, mas para esse exercício ele é bastante prático. Eu vou utilizar uma função, ela se chama rand, ela pertence à biblioteca stdlib e ela gera valores inteiros aleatórios. Só que aqui eu vou utilizar um método para gerar um valor de 0 a 100. E ele é o seguinte: eu vou utilizar a operação de resto da divisão do resultado da função rand por 100. E nisso eu gero um valor que é arredondado para um valor inteiro, que vai de 0 até 100. Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a esse método, utilizando a função rand, mas eu vou criar um vídeo que fale sobre métodos para gerar valores aleatórios, além desse método aqui. Em seguida, eu vou utilizar estruturas de decisão com relação à variável j, que diz respeito à coluna, e será o seguinte: se o valor de j for menor que 9, então eu vou deslocar o próximo elemento durante a impressão para a direita. Eu vou fazer quebras por tabulação. Aqui dentro do bloco da instrução if, eu vou ter uma função printf e ela será o seguinte: eu vou utilizar aqui o %d dessa string de formatação e uma quebra por tabulação. Fecha a string. O que vai substituir a string é o elemento naquela iteração, onde eu vou ter um valor para i e um valor para j específico. E sempre que o valor de j for menor que 9, haverá um deslocamento para a direita. Quando j for exatamente igual a 9, eu vou imprimir o elemento da última coluna e vou utilizar uma quebra de linha para que a iteração seja feita na linha seguinte. Então essa quebra de linha ela será executada dentro do bloco referente à instrução else. Caso contrário, se o valor de j for igual a 9, então eu vou também utilizar uma função printf bastante semelhante à anterior. Por isso eu vou copiar e colar, onde a única diferença será o /n, que é a quebra de linha. E este aqui é o meu programa. Ele vai gerar uma matriz 10 por 10, são 100 elementos, onde eu tenho a instrução for mais externa, a estrutura mais externa. Ela irá iterar as linhas da minha matriz. E eu tenho a instrução mais interna, que irá iterar as colunas dessa matriz.
E como a instrução mais interna ela é mais frequente com relação às iterações, dentro do laço dessa instrução mais interna, eu vou desenvolver a geração do valor de cada elemento da matriz, seguido do respectivo print. Eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. E aqui está a minha matriz. Eu tenho aqui os valores aleatórios gerados pelo método rand, com o artifício do uso do operador de resto. Mas o método rand ele é ineficiente, ele é realmente um pseudocódigo para valores aleatórios. Vamos ver por que. Um dos exemplos aqui que eu posso citar é que quando eu rodar o programa novamente, compilar e rodar o programa, eu vou ter a mesma sequência de valores. Essa criação pseudo-aleatória de valores, ela ocorre só uma vez, quando você desenvolve o programa. Vamos fazer de novo. Eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. E aqui está. São os mesmos valores gerados na rodagem anterior. Mas esse assunto eu vou tratar em outro vídeo, onde eu vou trabalhar com métodos para criar valores aleatórios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.